Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês rapidinho alguns insights da última imersão médica que eu participei, onde eu comecei a ver a medicina que não me ensinaram na faculdade. Estão preparados para a medicina que está por vir? Assista esse vídeo, eu tenho certeza que você que é médico ou médico, você vai sair transformada desse vídeo. Se prepare pela nova medicina. Tá bom? Então, vamos começar um pouquinho. Começava com vocês, não é? Que eu cheguei agora dessa imersão. Uma semana antes, 3, 4 dias antes, eu fui para São Paulo e participei de um encontro de uma comunidade de mulheres. Eu acredito que vocês devem estar se perguntando, mas o que é que uma médica faz numa comunidade de mulheres empresárias? A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos empresários, nós somos o nosso CNPJ. Existe o CPF para atrás, mas o CNPJ ele precisa ser muito forte atrás. E aí, para quem não é do Brasil, o CNPJ é o seu registro de empresário, da sua empresa. Então, muitos médicos, a gente já vem com essa premissa, nós não fomos treinados a pensar como empresários, nós não fomos ensinados na faculdade a pensar, a crescer nessa forma do empreendedorismo, que chega não ser nem mais o empreendedor. Nós agora precisamos entender que nós somos empresários. Primeira coisa. Há poucos dias atrás, inclusive, eu estava em São Paulo, nesse encontro de mulheres empresárias, e aí eu conversava por telefone com uma colega, e aí eu falei para ela, eu estou em São Paulo, eu estou no encontro de empresárias, nós viemos um grupo de empresárias de Alagoas, viemos para São Paulo, nos conectarmos com empresárias aqui do São Paulo e conhecemos algumas das atividades também. E ela me perguntou, e você agora é empresária, é? Eu achei engraçado, porque essa era eu lá atrás. Eu não me via como empresária, eu não me via como alguém com potencial de crescer dentro da medicina para além dos plantões. E isso é o diferencial de hoje. Então a gente se forma na medicina com um sonho muito claro. Cuidar de pessoas, estudar, aprender, abrir um consultório, atender bem nossos pacientes, nós vemos nossos pacientes melhorarem. Eu fiz medicina com esse sonho. Mas ao longo do caminho eu percebi que algo estava faltando. E não era falta de conhecimento clínico, é a sensação de que você está respondendo apenas a problemas, não construindo nada. Principalmente eu. Por muito tempo eu trabalhei apenas em UTI. Eu fui emergencista, eu trabalhei, para quem não sabe, sou de Cabo Verde, acredito que a grande maioria aqui já saiba. E aí eu me formei na Federal de Alagoas, aqui, e voltei para o meu país. Trabalhei 7 anos apenas em emergência, urgência e emergência pediátrica. Então foi muito intenso isso para mim. E aí eu retornei ao Brasil para fazer residência em 2017 e desde então eu aqui continuo. Então eu vivi essa vivência de curar, e agora? E a prevenção? Então eu comecei a fazer um movimento depois na área da prevenção, isso dentro da pediatria, porque a gente escuta muito hoje falar na prevenção da medicina da longevidade, da área da endocrinologia, mas e a área da mulher, a saúde da mulher preventiva? Mas e a saúde da criança ser trabalhada como forma preventiva para eu evitar até mesmo custo para o meu governo mais na frente, não é? E nessa busca de conhecimento, é aquela coisa, a gente só trabalha e não cresce. E quem me acompanha aqui já sabe que eu sofri 2 vezes burnout, justamente por querer dar conta, eu preciso dar conta, porque na medicina a gente é treinado a isso, vamos, cada vez mais, é só mais um plantão, é só o que eu preciso fazer. E o pior, na faculdade, nos ensinaram que a gente também precisa empreender, a gente também precisa crescer, empreender e depois crescer e nos tornarmos empresários. Ter uma equipe juntamente conosco, não é? E muitos acham que apenas atender em consultório, às vezes atender em consultório de outras pessoas, seja o caminho certo, e se acostuma com aquilo e está tudo bem. Mas é muito mais do que isso, sabe? A medicina nos ensinou a responder problemas, mas ninguém nos ensinou a construir presença. Então, hoje, quem é lembrado é quem constrói presença.
Então, o médico comum não vai ser mais lembrado pelo seu paciente, não vai ser mais lembrado pelo seu colega. O médico comum, ele precisa ser memorável. Então, hoje não adianta você fazer uma medicina que todo mundo faz. Não adianta você servir o cafezinho do seu consultório, você ter lá o seu bloquinho de notas bonitinho. Você precisa tratar o seu paciente de forma diferente. Você precisa trazer ele mais para perto de você, para que ele se sinta parte da sua comunidade, integrante da sua comunidade. A partir daí, você ser lembrado o tempo todo pelo seu paciente. Porque a concorrência está aí. O que a gente mais vê são escolas de medicina cada vez mais, né? Cada vez mais vão abrindo escolas de medicina. Mas como é que eu vou me destacar? Como é que eu vou ficar memorável? Como é que o meu paciente vai se lembrar de mim? Nossa, doutora Crisanda. Não, eu sou pediatra. Eu preciso de uma pediatra, doutora Crisanda. A amiga pergunta, eu preciso de uma pediatra para minha filha. A pediatra, doutora Crisanda. E nesse paradoxo, ninguém também nos mostra que a excelência clínica, nossa busca pela excelência clínica, também é uma armadilha. Porque a gente, o que mais pensa, eu preciso saber mais, eu preciso dar mais, eu preciso fazer mais. Então você atende bem, as famílias voltam para você, as famílias te indicam, sua agenda está lotada, a sociedade diz parabéns, você chegou lá. Mas será que dentro de você, você sabe, você sente que realmente você chegou lá? Porque a excelência clínica sem estratégia, ela é apenas exaustão disfarçada de sucesso. E isso eu vivi na pele. Vivi e sei do que estou falando. Porque por muito tempo eu corri atrás da excelência e isso custou a minha saúde mental, custou a minha família. Em algum momento eu precisei parar. Não, agora eu preciso cuidar da minha família, preciso cuidar do meu filho. E no momento que eu fiz isso, eu fui considerada maluca. No momento que eu fiz isso, meus professores, mas como você vai parar agora de correr atrás da excelência se agora é que você está realmente no caminho certo? Então, quando uma mãe, falando no meu caso de mães, marca uma consulta comigo, a jornada dela não deve começar no meu consultório. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso que ela se lembre sempre de mim. Então, ela começa quando alguém diz para ela, você precisa conhecer essa médica, ela é maravilhosa. Então, você precisa estar na memória hoje do seu paciente, mesmo antes dele se consultar com você. Porque hoje, antes de ele visitar você no seu consultório, de ele decidir, eu vou fazer, você precisa primeiro construir confiança com o seu paciente. Ele precisa dizer, nossa, aquele médico, aquela médica é o que vai resolver o meu problema. É o que entende o que eu estou passando. É o que eu vou sentar na sua mesa e vai me escutar. E vai saber me falar comigo pelo meu nome. Vai saber o nome dos meus filhos, no meu caso, né? Saber os nomes dos filhos. Vai saber a trajetória, a história dessa paciente. Então ela não vai ser só mais uma. E esse encantamento, ele começa muito antes da consulta. E aí ela entra, e aí vem algo que eu também aprendi agora, que é a experiência multissensorial do cuidado. Então, hoje eu sei como transmitir para o meu paciente e ensinar para os meus colegas como transmitir excelência multissensorial para os pacientes. Sim, eu estou falando dos 5 sentidos. Então, 5 anos depois de formado, 10, 15 anos depois de formado, muita gente ainda não sabe isso, não é? Então, a gente precisa saber que a confiança, ela não nasce na consulta, ela nasce antes. Você precisa se tornar memorável antes. E ela continua depois. Os detalhes que parecem pequenos são exatamente aqueles detalhes que ficam na memória do seu paciente. Então, se atente aos detalhes. Cuide do paciente. Eu vejo muitos colegas cuidarem da pós-consulta. Sim, uma pós-consulta maravilhosa. O paciente foi na consulta, ganhou um kit, ganhou uma bolsinha, a secretária liga ou manda mensagem perguntando como é que foi a consulta, se gostou, às vezes pede avaliação no Google, mas e o encantamento antes? O que você fez para esse paciente e até vocês? Qual a mensagem que você passou para ele? Qual o relacionamento que você criou com ele antes de ele ir? Então, tudo isso você hoje precisa saber, você precisa trabalhar isso na sua medicina. Ou então você vai ficar para trás. Porque as pessoas, elas não confiam em consultórios. Guarda bem isso.
Pessoas confiam em pessoas. E quando você constrói uma carreira sem pensar quem é você, você está deixando um ativo mais valioso sem explorar. Quando você começa a pensar, quem sou eu como médica? O que eu represento? Qual é a minha forma única de cuidar? Aí você muda o jogo. Aí você deixa, meu caro, minha cara, de competir por preço. Você constrói uma presença que é insubstituível. E agora existe também um mito muito perigoso na medicina, que é o mito do sacrifício. Nossa, quanto mais plantão eu fizer, mais boa eu serei. Quanto mais paciente eu atender na exaustão, melhor eu serei. Hoje se acredita ainda que a medicina é prova de exaustão. E exaustão é prova de dedicação. E esse mito é o que mata muitas médicas. Quase acabou comigo. Mas eu preciso ser bem clara com vocês. Uma médica exausta, ela não cuida bem. Dentro da medicina, você não está sendo dedicada apenas aos seus pacientes. Você está sendo dedicada a você. Você não está sendo mais só responsável por eles. Você também passa a ser responsável por você, que é algo que a medicina não nos ensina. E a felicidade, minha gente, a felicidade é contagiosa. Se eu estou feliz, eu estou atendendo muito bem. E os meus pacientes também estão muito bem cuidados por mim. Obrigada. Então, é um movimento que gera movimento. Então, a identidade pessoal nunca será menos do que o CNPJ. Então, você precisa ser autêntico. O CPF por trás do CNPJ, ele precisa ser forte, precisa ser único, precisa ser autêntico. E sustentabilidade, meus caros, não é luxo. É o seu jeito único de construir algo que dure. Uma médica exausta não cuida bem. Uma médica feliz transforma vidas. Sim, porque a grande maioria de nós fizemos medicina por amor. Fizemos medicina por dedicação. O dinheiro é consequência, minha gente. Então, se eu esqueço isso, acabou. Se eu não consigo mais transmitir isso para o meu paciente, acabou. Mas é como eu falei, somos engolidos pelo sistema. Eu fui engolida pelo sistema. Eu precisei dar um basta. Eu precisei, primeiramente, reconhecer que eu estava ficando doente. E aí vem agora um novo movimento, eu não sei se vocês têm também acompanhado, que é a médica que constrói autoridade em cima de conhecimento e a médica que constrói uma comunidade. Não precisamos ter coerência a isso. Quando tudo que você comunica, sua forma de falar, seu ambiente, sua forma de tratar as pessoas, sua forma de tratar os profissionais que trabalham junto com você, os seus colaboradores, quando tudo isso comunica a mesma mensagem, você constrói confiança com o seu paciente. Então, porque a confiança, ela nasce de quê? Confiança nasce de previsibilidade, da sensação de que você é quem é, que você não está fingindo. O que a gente mais tem hoje na internet são gurus. São gente tentando te ensinar coisas que eles não viveram. Gente que nunca fez medicina, nunca passou por exaustão, nunca passou por um consultório, nunca passou por um plantão, tentando te ensinar como fazer dinheiro na medicina. Tentando te ensinar como você sair da exaustão dentro da medicina. Então, precisamos também ver isso. Você precisa ser autêntico, você precisa ser real. E quando você diz, eu represento isso, eu acredito nisso, eu trabalho isso, essa é a medicina, quem me conhece sabe que eu sempre digo, essa é a medicina que eu acredito, você começa a viver o que realmente você faz, o que realmente você prega. E você deixa de ser só mais um guru da internet. Sim, porque hoje o médico precisa estar na internet, sim. Uma frase que eu ouvi muito durante essa imersão é que não basta você ser bom, você precisa também ser visto como bom. E é aí que muitos colegas falham. Eu conheço profissionais excelentes, muitos, mas muito dedicados ao paciente, muito estudiosos, mas que veem a internet hoje, veem as redes sociais hoje como algo ruim. Ah, eu não quero ser blogueirinha, mas tem alguma frase que eu sempre digo para as minhas mentoradas. Você não está na internet para ser blogueira. Você está na internet para ajudar as pessoas, para trazer a sua verdade. E você, eu, Crisanda, sou várias versões durante o dia. Eu sou mãe,
Eu sou médica, eu sou empresária, eu sou amiga, eu sou filha, eu sou esposa. E eu vou mostrar na internet aquilo que eu quero comunicar. Porque justamente nós não somos blogueiros, nós não somos influenciadores. Alguns até chegam a ser. Nós somos profissionais da saúde. Nós temos a missão de levar verdade ao nosso paciente. Então, hoje, você precisa também, para se destacar, minha cara, ou meu caro, se tornar líder. E eu não falo só de liderança no plantão, porque isso a gente é treinado a fazer, na verdade. A gente é treinado desde lá de cedo a ser líder no plantão. Hoje você precisa liderar, você precisa inspirar, você precisa formar também. Então a medicina hoje, ela nos dá esses anos. E eu consegui ver isso muito claramente nessa imersão de agora. E eu não falo de marketing, eu falo da construção de vínculos reais. E a autoridade, ela não nasce de títulos, ela nasce da coerência do que você faz. A comunidade hoje não é estratégia de marketing, minha gente. É a estrutura invisível de uma carreira duradoura. Pense nisso, você precisa formar um movimento, você precisa formar uma comunidade. E quando você chega nesse momento, uau, eu preciso fazer isso, você tem duas coisas a fazer. Aprender com quem já chegou lá, para ir mais rápido, ou continuar sentado no sofá, assistindo, depois eu vou continuar minha vida, vou continuar fazendo meu plantãozinho, tá tudo bem, porque eu estou na minha zona de conforto, eu estou ali fazendo a mesma coisa, ou você pode começar a pensar diferente, pode começar a se perguntar, quem sou eu como médica? Como é que eu quero ser lembrada? Que tipo de presença eu quero construir? Como é que eu posso crescer sem me destruir? E essas perguntas, elas não são fáceis. Ninguém te preparou para fazê-las, não é verdade? Mas nesse momento, elas são as únicas perguntas que importam. No final, você não vai estar satisfeita apenas por ter atendido bem o seu paciente. Você vai estar satisfeita por ter construído algo, por ter feito diferença na vida do seu paciente, por ter deixado uma marca, por ter deixado um legado, por ter sido uma médica que apenas não respondeu a problemas, mas que transformou a forma como as pessoas pensam sobre cuidado, sobre confiança, sobre o que é possível ser feito, sobre o que é real. Então, a medicina que ninguém ensinou, ela não é complicada, minha gente. Ela é apenas diferente. Ela é apenas humana. Ela é mais sustentável. E ela é apenas mais coerente. Essa é a medicina. E a partir de agora, eu vou começar a criar. Porque ela está disponível. Ela esteve disponível para mim e agora eu quero que ela esteja também disponível para outros colegas. Então, nós, mulheres médicas, empresárias, precisamos começar a pensar diferente. Precisamos começar a pensar no nosso legado. Eu tenho uma das aulas que eu ministro na mentoria e a pergunta que mais incomoda, eu vejo para as mentoradas. Quem é você? As perguntas que eu fiz atrás. Que legado você quer deixar para o mundo? Se você morrer agora, o que é que você quer ser lembrada quando você for embora? O que é que é importante você deixou na medicina? Ou você simplesmente passou pela medicina e trabalhou, e fez plantão, e fez consultório, e tá tudo bem? Pense nisso. Eu queria que você saísse daqui hoje, se você for da área da saúde, pensando nisso. Que a medicina que ninguém ensinou está sendo disponível para todos nós agora. E nós precisamos estar dispostos a pensar diferente. Uma vez eu escutei uma frase, eu agora sempre escuto essas frases, que você é o seu ambiente, né, o seu redor, das 5 pessoas que você convive. Então, você é essas 5 pessoas que você mais convive. E aí eu te pergunto, que ambiente você quer estar? Aonde você quer estar? Então, até para você que não é da área da saúde. Eu fui para São Paulo, eu me sentei em mesas que eu jamais imaginei sentar. Minha gente, não sei se vocês conhecem Bia Holmes. Bia Holmes sentou na minha mesa e começou a falar, ela é maravilhosa, a mulher multimilionária, global. Sentou na minha mesa e começou a me dar aula. Meu Deus, eu preciso andar mais com esse tipo de pessoas. Porque eu preciso saber o que é que elas respiram, o que é que elas comem, o que é que elas conversam, o que é que elas fazem, porque eu quero ser igual. Então eu preciso me sentir desconfortável numa mesa.
Então, quando você, isso aqui é um conselho que eu te dou, essa mensagem dessa live. Se você está numa mesa, uma roda de conversa, e você está se sentindo confortável, você está na mesa errada. Você precisa se sentar na mesa onde você se sinta burra. Onde as pessoas conversam de coisas que você precisa aprender. Saia da sua zona de conforto. Então é isso. Eu queria trazer para vocês em plena sexta-feira. Eu sei que é sexta-feira, mas eu tinha prometido que eu ia fazer essa live e eu cumpri. Agradecer a todos vocês que se fizeram presentes. Agradecer a audiência, agradecer o carinho, as mensagens que eu recebo. Dizer para vocês que eu estou aqui para contribuir. E aguardem. Coisas grandes estão sendo construídas e eu quero todo mundo junto comigo. Tenham todos uma boa noite e um excelente final de semana.